Pesadelos em Foco. Meu nome é Clara, sou de Belo Horizonte e nunca acreditei em histórias de assombração. Sempre achei que essas coisas eram invenção de quem quer atenção ou de quem tem imaginação demais. Mas o que aconteceu comigo em março deste ano mudou tudo. Até hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha que não explica. Vou contar tudo como aconteceu, do jeito que eu vivi, porque talvez alguém consiga entender o que eu não consegui. Tudo começou numa tarde comum, dessas em que você sai sem rumo. Eu estava passeando pelo centro da cidade, perto da Praça 7, quando vi um brechó novo naquelas ruazinhas estreitas cheias de lojinhas. A vitrine tinha um casaco de lã preto, comprido, com botões grandes e um corte elegante. Era perfeito para mim. Eu amo roupas escuras, e o preço estava na etiqueta, R$ 30. Um achado. Entrei, experimentei, e o casaco parecia feito sob medida. A dona do brechó, uma senhora quieta com cara de quem já viu muita coisa, só me olhou de canto de olho e disse: "Esse aí tem história." Eu ri, achei que era papo de vendedor, paguei e levei para casa. Naquela noite, usei o casaco pela primeira vez. Estava frio, e eu ia encontrar uns amigos num bar na Savassi. Enquanto caminhava, senti um arrepio esquisito, como se o vento tivesse entrado pelo tecido, mas não tinha vento nenhum. Ignorei. No bar, tirei o casaco e pendurei na cadeira, mas o tempo todo tive a sensação de que alguém me encarava. Olhava para os lados, nada. Meus amigos até zoaram, dizendo que eu estava paranoica por causa da cerveja. Voltei para casa de madrugada, pendurei o casaco no armário e fui dormir. Foi aí que começou o pesadelo. Acordei no meio da noite com um som baixo, quase um sussurro, vindo de algum lugar no quarto. Era como se alguém estivesse falando, mas abafado, distante. Levantei, acendi a luz, procurei, nada. O silêncio voltou, e eu achei que tinha sonhado. Mas quando deitei de novo, ouvi claro: "Me ajuda." Uma voz rouca, fraca, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Meu coração disparou. Fiquei sentada na cama, olhando para o armário onde o casaco estava. Não tinha como ser coincidência. No dia seguinte, tentei racionalizar. Foi só um sonho, eu dizia para mim mesma. Mas à noite, usei o casaco de novo. Burrice minha, eu sei. Enquanto andava pela rua, o sussurro voltou, mais insistente: "Me ajuda, por favor." Dessa vez, senti um peso nos ombros, como se o casaco tivesse ficado mais pesado. Cheguei em casa tremendo, tirei ele e joguei no canto do quarto. Não consegui dormir. Fiquei olhando para aquele monte de lã preta no chão, e juro que vi o tecido se mexer, como se respirasse. Eu precisava entender o que estava acontecendo. No terceiro dia, resolvi examinar o casaco de perto. Peguei uma lanterna e comecei a olhar cada detalhe. Foi quando achei o bilhete. Costurado no forro, bem escondido, tinha um pedaço de papel amarelado. Minhas mãos tremiam enquanto eu rasgava a costura para tirar. Era uma letra torta, escrita à mão, com tinta meio borrada. Ele me pegou. Só isso. Meu estômago revirou. Quem escreveu aquilo? Quem era ele? E por que o bilhete estava ali? Depois disso, os sussurros ficaram mais altos, mais desesperados. "Me ajuda, me tira daqui." Era toda noite, e eu comecei a sonhar com um homem de rosto borrado, alto, vestindo um sobretudo escuro, me olhando de longe. No sonho, eu corria, mas ele sempre aparecia mais perto. Acordava gritando, com o casaco no canto do quarto, parecendo me encarar. Minha mãe, que mora comigo, achou que eu estava ficando louca e mandou eu me livrar dele. Mas eu não conseguia. Era como se o casaco não quisesse me deixar. Até que, numa noite, não aguentei mais. Era 28 de março, quase 2 da manhã. O sussurro virou um grito abafado: "Me tira daqui." Peguei o casaco, uma lata de álcool e um isqueiro.
Desci pro quintal e joguei tudo numa lata de lixo velha. Despejei o álcool e acendi. Enquanto o fogo subia, ouvi um som que nunca vou esquecer. Um grito agudo, como se viesse de dentro das chamas, mas não era humano. O casaco queimou rápido, e o cheiro de lã queimada misturado com algo podre ficou no ar. Quando acabou, só restaram cinzas pretas e um silêncio que eu não sentia há dias. Voltei pro quarto, exausta, e dormi pela primeira vez em uma semana. Mas sabe o que me assusta até hoje? No dia seguinte, varrendo as cinzas para jogar fora, achei um botão do casaco no meio do pó, intacto, brilhando como se nunca tivesse pegado fogo. Guardei numa caixa e tranquei no armário. Não conto pra ninguém onde tá, mas às vezes, de noite, acho que ouço um sussurro baixo vindo de lá. Me ajuda. Não sei o que fazer com isso. Talvez nunca saiba. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre achei que barulhos estranhos eram só o vento, e sombras no canto do olho eram truques da luz. Mas tudo mudou no dia em que comprei aquela máquina de escrever. Meu nome é Clara, tenho 29 anos, e essa é a história de como minha vida virou um pesadelo. Foi num sábado chuvoso, numa dessas feiras de rua em Porto Alegre que eu adoro fuçar. Passei por uma barraca de brechó abarrotada de coisas velhas, lâmpadas tortas, vinis riscados, roupas que cheiravam a naftalina. No canto, coberta por uma camada de poeira, estava ela, uma máquina de escrever preta, marca Olivetti, com teclas redondas e um ar de quem já viu décadas passarem. O vendedor, um homem magro de olhos fundos, disse que era R$ 80. Funciona perfeitamente, ele murmurou, sem me olhar nos olhos. Eu, que sempre quis uma para decorar meu escritório e brincar de escritora, não resisti. Levei para casa embrulhada num pano velho, sentindo um frio na espinha que culpei pelo tempo úmido. Chegando em casa, limpei a máquina e a coloquei na escrivaninha do meu quartinho nos fundos. Era um espaço apertado, com uma janela que dava para o quintal vazio e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Testei as teclas, e o clac-clac ecoou como um tamborilar seco. Foi aí que notei algo preso no rolo, um pedaço de papel amassado, quase rasgado. Desenrolei e li, com a luz tremendo na minha mão. Me ajude. 3 palavras, letras tortas, tinta desbotada. Meu coração disparou, mas eu ri para afastar o medo. Alguém deve ter deixado isso aí como brincadeira, pensei, jogando papel no lixo. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com dedos ossudos batendo nas teclas, um som que parecia vir debaixo da terra. Acordei suada, com a sensação de que alguém me observava. Levantei para pegar água e, ao passar pelo escritório, ouvi clac. Um som solitário, como se uma tecla tivesse sido pressionada. Congelei no corredor, o copo tremendo na minha mão. Foi o vento, murmurei, mas a janela estava fechada. Voltei para a cama, mas o sono não veio. No dia seguinte, decidi usar a máquina. Escrevi um parágrafo qualquer, só para testar. As teclas eram duras, mas o ritmo me acalmou. Deixei o papel no rolo e fui trabalhar. Quando voltei à noite, o texto que eu tinha escrito, uma descrição boba do meu dia, não estava mais lá. Em vez disso, o papel tinha uma linha nova, na mesma letra torta do bilhete anterior. Estou aqui. Meu estômago revirou. Não tinha ninguém em casa comigo. Corri para checar as portas, as janelas, tudo trancado. Olhei para as minhas mãos. Eu não tinha escrito aquilo, mas a tinta ainda parecia fresca. Os cliques começaram a vir toda noite. Primeiro, eram esporádicos, como se alguém testasse as teclas no escuro. Depois, viraram sequências longas, um clac-clac-clac que atravessava as paredes. Eu acordava com olheiras fundas, o coração na garganta, ouvindo aquele som que não explicava. Uma vez, levantei correndo e acendi a luz do escritório. A máquina estava lá, quieta, mas o rolo tinha girado, e um papel em branco agora dizia:
me vejo nos seus olhos. Corri para o quarto e tranquei a porta, mas o som me seguiu, como se batesse dentro da minha cabeça. Eu sabia que precisava me livrar dela. Coloquei a máquina numa caixa, decidida a devolvê-la pro brechó. Mas, no caminho, o rádio do carro começou a chiar, e uma voz rouca sussurrou pelo alto-falante: "Você me trouxe de volta." Joguei a caixa no porta-malas e acelerei, o suor escorrendo pela testa. Chegando lá, a barraca não existia mais. O espaço estava vazio, como se nunca tivesse sido ocupado. Perguntei para os outros vendedores, mas ninguém lembrava do homem magro ou da máquina. Levei a caixa para casa de novo, sem saber o que fazer. Os cliques ficaram mais altos, mais insistentes. Uma noite, exausta, sentei na frente dela e escrevi: "Quem é você?" "O Tiger." O rolo girou sozinho, e a resposta veio em letras trêmulas: "Sou o que você esqueceu." Meu sangue gelou. Eu não fazia ideia do que significava, mas algo naquelas palavras mexeu comigo, como uma memória que eu não conseguia alcançar. Resolvi pesquisar. Vasculhei sites de antiguidades, fóruns de colecionadores, até que achei uma foto no arquivo digital. A mesma máquina Olivetti, no artigo sobre o incêndio em 1953. Uma mulher, Laura Menezes, morreu trancada num quarto enquanto escrevia uma carta pedindo socorro. A máquina foi encontrada intacta entre os escombros, com o bilhete "Me ajude" ainda no rolo. A foto dela me paralisou. Olhos grandes, cabelo preso, um rosto que parecia o meu refletido no espelho embaçado. Meu avô sempre disse que eu puxei a tia-avó que ninguém falava muito sobre. Será que? Na última noite, os cliques pararam. O silêncio era pior, um vazio que pesava nos ombros. Entrei no escritório e vi a máquina no centro da mesa, o rolo vazio. Sentei, trêmula, e escrevi: "Laura, é você." Nada aconteceu. Então, ouvi um suspiro atrás de mim, quente no meu pescoço. Virei devagar, mas não tinha ninguém. Quando olhei de novo para a máquina, o papel estava preenchido. Obrigada por me lembrar. A luz piscou, e a máquina começou a vibrar, as teclas batendo sozinhas num frenesi. Corri para fora, mas, antes de fechar a porta, vi meu reflexo na janela, e não era eu. Era ela, Laura, sorrindo com meus olhos. No dia seguinte, a máquina sumiu. Não havia sinal dela no escritório, na casa, em lugar nenhum. Mas, semanas depois, encontrei um bilhete na minha bolsa, na mesma letra torta: "Agora sou você." Até hoje, sinto um peso nas mãos quando escrevo, como se outra pessoa guiasse meus dedos. E, às vezes, no silêncio da noite, ouço um clac distante, dentro de mim. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás eu era o tipo de cara que ria de histórias de terror. Achava que tudo tinha explicação. Um rangido era só a casa velha, um arrepio era o frio. Mas isso foi antes de eu encontrar aquele relógio de bolso. Agora, eu não durmo mais sem deixar a luz acesa, e mesmo assim, não sei se estou seguro. Era uma tarde abafada em Curitiba, dessas que o céu fica cinza e o ar pesa. Eu estava num brechó escondido numa rua estreita do centro, um lugar cheio de trasteiras que ninguém parecia querer. Cadeiras tortas, livros mofados, bijuteria sem brilho. Foi aí que vi o relógio. Estava numa caixinha de veludo roído, um modelo de latão com mostrador rachado e os ponteiros tortos, parados nas 3h33. O tic-tac era fraco, irregular, como um coração cansado. O vendedor, um velho de mãos trêmulas, disse que era R$ 40 e que ninguém ficava com ele por muito tempo. Achei poético, quase romântico. Levei para casa pensando em consertá-lo, talvez usar como enfeite na estante. Cheguei no meu apartamento, um lugar pequeno com paredes finas e cheiro de café velho. Coloquei o relógio na mesa de cabeceira e tentei dar corda. Nada. Os ponteiros não se mexiam, o mecanismo parecia morto. Mas, naquela noite,
enquanto eu tentava dormir, ouvi tic-tac, tic. Era lento, hesitante, como se algo dentro dele estivesse acordando. Levantei, acendi a luz e vi os ponteiros girando sozinhos, parando de novo em 3h33. Meu peito apertou, mas eu culpei a imaginação e voltei para a cama. Na primeira noite, sonhei com ele. Um homem alto, de terno escuro e puído, parado no canto do quarto. Ele não tinha rosto, onde deveria haver olhos, boca, só havia uma sombra lisa, como se alguém tivesse apagado sua identidade. Ele segurava um relógio igual ao meu e apontava para mim com um dedo ossudo. Acordei com o som do tic-tac, mais alto, vindo da mesa. O relógio marcava 3h33 e o ar estava gelado, apesar do calor lá fora. Deve ser defeito, murmurei, tentando me convencer. Mas o sonho voltou na noite seguinte, e na outra, e na outra. Sempre o mesmo homem, sempre apontando, sempre sem dizer nada. Depois de uma semana, comecei a perceber coisas estranhas. Acordava com um peso no peito, como se alguém tivesse sentado em mim enquanto eu dormia. O relógio, que eu deixava na mesa, aparecia em lugares diferentes. Na cozinha, no sofá, uma vez até dentro do armário. O tic-tac ficava mais forte à meia-noite, e os ponteiros sempre voltavam para as 3h33. Não importava o quanto eu tentasse ajustá-los. Uma noite, coloquei o relógio dentro de uma gaveta trancada. Acordei com um som vindo debaixo do travesseiro. Quando levantei a fronha, lá estava ele, tic-taqueando como se me desafiasse. Desesperado, pesquisei sobre o modelo. Encontrei um fórum de colecionadores com uma foto idêntica, um relógio de bolso feito em 1890, supostamente amaldiçoado depois que seu dono, um relojoeiro chamado Ernesto, morreu enforcado na própria oficina. Diziam que ele tinha gravado algo no mecanismo, uma espécie de contagem regressiva que ninguém entendia. Resolvi abrir o meu. Com uma chave de fenda, tirei a tampa traseira e vi, arranhado no metal, em letras minúsculas, "Quem ouve, paga". Meu estômago embrulhou. Joguei o relógio no lixo do prédio, mas na manhã seguinte ele estava de volta na minha mesa, tic-taqueando como se nada tivesse acontecido. Eu não aguentava mais. O homem sem rosto agora parecia mesmo acordado, uma sombra no canto do olho, um vulto na janela. O tic-tac não vinha mais só do relógio. Eu sentia no peito, como se meu coração tivesse sido trocado por aquele mecanismo enferrujado. Decidi queimar o relógio. Peguei um isqueiro, joguei álcool e acendi. As chamas subiram rápido, o latão derretendo em bolhas pretas. Mas o tic-tac não parou. Ele ecoava na minha cabeça, mais alto, mais rápido, até eu apagar no chão, o cheiro de fumaça me sufocando. Acordei no hospital. O vizinho tinha chamado os bombeiros depois de ver fumaça saindo da minha porta. Os médicos disseram que eu tive um colapso, mas que meu coração estava estranhamente acelerado, como se batesse fora de ritmo. Não falei do relógio. Voltei para o apartamento dias depois, aliviado por não encontrar nenhum sinal dele nas cinzas. Achei que tinha acabado. Até aquela noite. Estava deitado, o silêncio finalmente me envolvendo, quando senti um aperto no peito. Um som baixo começou, abafado, mas inconfundível. Tic-tac, tic. Vinha de dentro de mim. Levantei correndo, arranquei a camisa e encostei o ouvido no próprio peito. O tic-tac estava lá, lento, constante, marcando algo que eu não podia ver. Corri para o banheiro, me encarando no espelho, e então notei, no meu tórax, logo acima do coração, uma marca avermelhada em forma de números, 3h33. Enquanto eu olhava, os ponteiros imaginários na minha pele giraram, parando em 3h32. Depois, 3h31. Agora, enquanto escrevo isso, o tic-tac não para. Sinto ele nos ossos, nas veias, como se eu fosse o relógio. Não sei quanto tempo me resta, mas o homem sem rosto está mais perto. Ele não aponta mais,
Ele espera. E, no fundo da minha mente, uma certeza cresce. Não foi o relógio que comprei. Fui eu que fui comprado. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, e eu sempre fui fascinado por coisas antigas. Adoro o cheiro de mofo nos brechós, o peso de objetos que carregam histórias que ninguém mais lembra. Mas, depois do que aconteceu com aquele anel, eu não consigo nem passar perto de um. Essa é a história de como um pedaço de prata mudou quem eu sou, ou o que eu sou. Foi numa manhã quente em Recife, o sol queimando o asfalto e o ar salgado do mar grudando na pele. Eu estava num brechó perto do Mercado São José, um lugar abarrotado de quinquilharias, santos de gesso sem cabeça, colheres tortas, caixas de música quebradas. No meio de uma bandeja de joias baratas, vi o anel. Era de prata, simples, com uma pedra preta oval que parecia engolir a luz. Tinha um brilho estranho, quase hipnótico. Perguntei o preço pro vendedor, um cara de pele curtida e voz rouca. R$ 25, ele disse, olhando pro lado como se quisesse se livrar logo daquilo. Coloquei no dedo anelar da mão direita, coube perfeito. Senti um calor leve, como se a pedra tivesse sido aquecida pelo sol. Deve ser o tempo, pensei, e levei para casa. Naquela tarde, mexi no anel enquanto tomava café. A pedra parecia pulsar, mas achei que era só o reflexo da luz. À noite, tirei para dormir e deixei na mesinha ao lado da cama. Acordei no meio da madrugada com uma dor aguda no dedo. Acendi a luz e vi uma marca vermelha, como uma queimadura, contornando onde o anel tinha estado. O estranho, ele estava de volta no meu dedo, mesmo eu tendo certeza de que o tirei. A pele ao redor coçava, quente, mas não tinha nada na cama que pudesse ter causado aquilo. Nem ferro quente, nem vela, nada. No dia seguinte, a marca piorou. Virou uma bolha, depois uma crosta preta que parecia viva, se espalhando como teias minúsculas sob a pele. O anel não saía mais. Eu puxava, forçava, usava sabão, mas ele agarrava meu dedo como se fosse parte de mim. À noite, os sonhos começaram. Eu via uma mulher de vestido longo, cabelo solto cobrindo o rosto, parada num campo seco. Ela segurava uma tocha que não queimava madeira, mas o ar ao redor dela. Não falava, só estendia a mão livre na minha direção, a palma coberta de cinzas. Acordava com o mesmo calor no dedo, a pele mais escura, o anel mais apertado. Tentei descobrir de onde ele vinha. Perguntei no brechó, mas o vendedor disse que não lembrava quem tinha trazido. Chegou numa caixa de doações, só isso. Pesquisei online e achei um artigo num site obscuro sobre joias amaldiçoadas no Nordeste. Falava de um anel de prata com pedra de ônix, feito para uma curandeira que usava fogo para purificar os vivos. Ela morreu queimada por uma multidão que achava que ela era bruxa, e o anel sumiu depois disso. A descrição batia: prata simples, pedra preta, um calor que não explica. Meu coração afundou. Será que era o mesmo? Os dias viraram um inferno. O calor subia do dedo pro braço, um formigamento que às vezes explodia em pontadas de dor. Eu ouvia estalos baixos, como brasas crepitando, mesmo estando sozinho no apartamento. Uma noite, acordei com fumaça no quarto. O anel brilhava, a pedra preta agora vermelho sangue, e minha mão tremia enquanto linhas de fogo desenhavam símbolos na palma. Círculos tortos, riscos que não reconhecia. Gritei, joguei água, mas as marcas ficaram, gravadas na pele como tatuagens vivas. Não aguentava mais. Decidi me livrar dele. Peguei um martelo para quebrar a pedra, mas, quando levantei a ferramenta, o anel apertou tanto que meu dedo inchou, roxo. Desisti e corri pro mar. Era madrugada, a praia de Boa Viagem estava vazia, o som das ondas abafando meus passos. Tirei o anel com um puxão que arrancou pele e joguei na água. Vi ele afundar, a pedra piscando uma última vez antes de sumir. Voltei para casa aliviado, a mão sangrando, mas livre. Por uma semana,
Achei que tinha acabado. A queimadura cicatrizou, os sonhos pararam, o calor sumiu. Até ontem. Estava cozinhando quando senti um peso no bolso da calça. Enfiei a mão e puxei. O anel, molhado, pingando água salgada, a pedra preta me encarando. Coloquei na mesa, trêmulo, e ouvi um sussurro, não de fora, mas dentro da minha cabeça. Você é o fogo agora. Antes que eu pudesse reagir, a pedra rachou sozinha, e uma fumaça preta subiu, tomando forma. Era ela, a mulher dos sonhos, mas agora eu via o rosto, queimado, os olhos vazios, a boca torcida no sorriso. Ela não falou. Só tocou meu peito com a mão de cinzas. Acordei no chão, a cozinha intacta, o anel na minha mão de novo. Mas algo estava errado. Meu reflexo no vidro da janela não mostrava meu rosto, mostrava o dela, os olhos brilhando como brasas. E, enquanto escrevo isso, sinto o calor subindo, não só no dedo, mas no peito, na garganta, nos olhos. O anel não queima mais a pele. Ele queima o que eu sou. E, no silêncio, ouço ela rir, um som que não é mais dela, mas meu.